Pronto aí. Meu boa noite a todos nossos irmãos espirituais, você católico, você evangélico, você das religiões de matriz africana ou qualquer outra denominação. Meu nome é Alex Queiroz, nós estamos aqui nesse ambiente domiciliar aqui na minha casa para iniciarmos uma live cujo tema nós temos como o céu e o inferno. Às vezes a gente fica meio assim, né, quando vai falar de céu e de inferno. Principalmente no inferno, né? Pela questão nossa, né, da nossa cultura, nosso pensamento, do nosso modo de pensar, principalmente às vezes das N religiões, né, que existem e que muitas vezes diz uma coisa, outro diz outra e tal. Então o que é dito à luz do Espiritismo, enquanto ciência de observação, o que é que diz a questão do céu e do inferno, né? Também eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez dos nossos irmãos aqui presentes, né? Esse casal maravilhoso que tem nos ajudado, Ricardo Lira e Lili, né? E depois, Ricardo, eu gostaria que você desse o telefone outra vez com um cartãozinho para a gente também fazer a propaganda aqui do seu empreendimento, né? Que ele trabalha com animações. Então, a gente vai fazer aqui uma breve oração e vamos iniciar aqui os nossos trabalhos falando sobre o céu e o inferno de uma maneira didática e mais ou menos seus 20 minutos, 25 minutos estourando. E nós vamos depois, após isso aqui, as pessoas, que alguém fizer alguma pergunta ou outra, a gente iremos responder à medida do possível. Peço que você também deixe o seu copo com água para... Ao término da nossa apresentação, da nossa live, nós fazemos uma oração para que essa água venha a haver propriedades medicamentosas salutares, como nosso amigo aqui, Ricardo e Lili, já colocaram seu copo com água aqui na nossa mesa de centro, justamente para após aqui na mesa de centro da sala, viu? Não que aqui seja um centro espírita, mas mesa de centro aqui da nossa sala, aqui da minha casa. Para após a oração a gente... após o término da live, nós fazemos a oração para a fluidificação da água. Então oremos, todos nós, né, nesse momento. Senhor Deus, nesse momento nós apresentamos o trabalho ao mentor Eurípides Bassanufo, que a gente humildemente tem colocado à frente desse trabalho. Queremos pedir pelos nossos familiares, amigos, parentes, nossos filhos, todo o andamento da nossa vida, pedindo na espiritualidade a proteção crística necessária e pedindo a inspiração dos benfeitores espirituais para o andamento deste trabalho. Amém, e assim seja. Então, iniciando. O céu e o inferno. Bem, no livro A Gênesis, no capítulo de número 2, no item 19, fala sobre os atributos de Deus. Então, primeiramente, para a gente entender como é que essa questão de céu e de inferno, nós temos que entender de Deus. Porque tem que haver um Criador. Se o Criador do céu ou é o Criador do inferno? Ou será que esse inferno é criado por nós mesmos? Aí vem a indagação. Vamos entender aqui um pouco à luz do Espiritismo. É lógico que nós vamos pegar referência de alguns livros da codificação e uma pequena passagem ou duas também de outros livros, inclusive também da Bíblia. Nós vemos no livro A Gênese, o livro da codificação, não Gênesis do livro da Bíblia, da coleção dos livros da Bíblia. Nós vemos na Gênese os atributos da divindade. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a divindade, Deus, para depois a gente ir para a questão do céu e do inferno. Se bem que todos querem ir para o céu, né? A verdade é essa. Então vamos lá. Os atributos de Deus. Vamos ver Deus vamos entender aqui os atributos do Senhor, de Deus. Deus é, pois, Ele é, pois, a suprema e soberana inteligência. Então, todo conhecimento que você pode poder imaginar que está além de tudo que entendemos ou pensamos,
toda a suprema e soberana inteligência está nele. Ele é único, não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses. Ele é único. Soberanamente habita nele a inteligência. Ele é único. Ele é eterno. Nós podemos gozar da imortalidade eterna, mas nós tivemos princípio. Se nós tivemos princípio, nós nunca fomos eternos de nada. Nós somos imortais enquanto espíritos. Imortais. Mas eterno é Deus. Imortal nunca vai ter fim. Mas nós tivemos princípio. E por termos princípios e sermos espírito e termos um princípio, somos imortais por sermos espírito. Mas tivemos um princípio. Deus não, Deus é eterno. Eterno, imutável. Essa é uma das partes melhores. De Deus tudo é maravilhoso. Mas é uma das partes que mais realmente a gente fica comovido com a benevolência, o beneplácito de Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o que é. É tanto que em várias passagens da Bíblia, quando perguntam concernente qual o seu nome, nas revelações que se seguiram, ele diz, eu sou o que eu sou. Então, se o que é que Deus é? Imutável. Ele é o que ele é, ele não muda, ele não oscila. Ele é imutável. Dentro da sua própria divindade, ele é imutável. Imaterial. Tem muita gente que coloca Deus como um senhorzinho parecido com Papai Noel, com a barbinha branca, os cabelinhos brancos, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, com as chagas na mão, né? Muitas vezes nas fotografias, nos quadros, com a cara de sofrimento, né? E quando coloca o divino Deus, né? Coloca como um senhor, mais idoso, de cabelo grande também, mais parecido com o Papai Noel. Se você parar para pensar, as poucas ilustrações religiosas que pintam a figura de Deus. Primeiramente, Deus nunca foi visto. Nunca. Nem na Bíblia diz que ele foi visto. Mas tudo bem. Cristo, a gente tem uma dimensão pelas características que os apóstolos descreveram dele. Como nazareno, cabelo longo, barba e tal. Então, pegou mais ou menos aquela cultura, mais ou menos você tem uma ideia. Mas de Deus não tem. Então, se Deus é imaterial, ele foge ao nosso entendimento de concepção pobre, a nossa concepção pobre de uma ideia que muitas vezes queremos de forma bastante vazia, pobre do conhecimento, queremos pincelar um Deus como se fosse mais idoso de barba. E não é assim. Ele é imaterial, ele foge ao nosso compreendimento. Todo poderoso, nele habita todo o poder. Existe potentados, principados, potestades, falanges poderosíssimas, mas em Deus habita todo o poder, todo. Então, aqui no livro da Gênesis, no capítulo 2, a partir do item 19, diz claramente, todo poderoso. E inúmeras passagens bíblicas, que eu não vou citar aqui, mas inúmeras passagens bíblicas, eu asseguro que existem muitas passagens bíblicas que falam que Deus é todo o poderoso. Soberanamente justo e bom. É tanto que tem uma passagem de Cristo passando e vem um rapaz lá e diz na hora assim, Senhor, bom mestre, bom só Deus.
porque ele é soberanamente bom e justo. E infinito nas suas perfeições, ou seja, se existe uma coisa que é infinitamente, é ele nas suas perfeições, né? E dentro desse eixo sobre o qual repousa o universo. Ou seja, toda a criação cósmica, universal, galáxias, sistemas solares, a vastidão infinita do universo repousa nos atributos de Deus. É um eixo que não muda. E dentro desse mesmo eixo também é o critério infalível de todas as doutrinas e religiões. Ou seja, toda doutrina no planeta, todo tipo ou espécie de denominações religiosas que se prezem, tem como eixo esses atributos de Deus. Podem não conhecer a Deus como os ocidentais, a sociedade judaica cristã ocidental, ou seja, o Ocidente. Podem até não conhecer Deus como nós o conhecemos enquanto espíritas cristãos, católicos, evangélicos, etc. Mas as demais religiões do mundo, que mesmo que sejam do Oriente, de forma até subconsciente, nem eles mesmos entendem, acreditam num ser supremo e têm os mesmos atributos, basicamente. Tá entendendo? Agora entramos na questão do céu, né? A questão do céu e a questão do inferno. O livro, a questão do céu e a questão do inferno, no livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, também na codificação, mas vamos pegar também algumas passagens também de rapidez de outras situações. A doutrina espírita, né? Ela leva as pessoas a raciocinar como ciência, como filosofia, de consequências ético-morais e religiosas. Então, nós vamos ter que fazer, cada um de nós que estamos aqui presente nessa sala aqui em casa, como vocês que estão na casa de vocês, ou vocês que ainda vão assistir esse vídeo depois, raciocinar enquanto crivo da razão. Então, a doutrina espírita leva as pessoas a ter esse raciocínio. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 27, fala que cada um segundo as suas obras. Então, a partir desse momento, vamos entender a questão do céu para alguns e do inferno para outros, de acordo com as religiões. É lógico que dentro da doutrina espírita, ao crivo da razão, a gente vamos ter que fazer análises. Então, a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Mas existem também outras passagens também de mesmo conteúdo a cada uma as suas obras. Então, a partir desse momento é que nós vamos ter o direcionamento, se é mais para lá ou se é mais para cá. A partir de quê? Das nossas obras. O que é que eu faço? O bem que eu faço, ou até nada que eu faço. Se eu não faço nada, também acaba fazendo mal, porque o bem que eu não faço é o mal que alguém faz, né? Ou que é feito por alguém. O inferno, propriamente dito, ao longo dos séculos e das eras da humanidade mais remotas, dos primórdios, teve muitos nomes correlacionados à ideia do local de sofrimentos eternos, de penas eternas. Foi conhecido como Hades, já foi conhecido como Seol, já foi conhecido como Tártaro pelos antigos gregos, pelos antigos hebreus, salvo engano, Seol, Hades, né, pelos romanos. É conhecido pelo catolicismo,
que eu tenho um respeito muito grande pelos nossos irmãos católicos, como purgatório, local de depuração. De depurar quer dizer purificar, purgatório. E pelos espíritas e algumas outras religiões de matrizes africanas, como umbral. Regiões umbralinas, regiões baixas de sofrimentos e penas, mas dentro de um sentido de penas para cumprir e depois ser resolvido uma outra situação concernente a esse espírito. Então, quem é dentro dessa sequência do capítulo 16, do versículo 27 de Mateus, é lógico que tem outras passagens, que diz: a cada um segundo as suas obras? A nossa consciência. Então a nossa consciência é o nosso juiz ou o nosso advogado de defesa ou de acusação. Tem essa também. Qual é o estado espiritual que você, ou que eu, ou que qualquer pessoa que nós conhecemos desencarna? Isso vai contar muito no processo espiritual ao qual ele vai adentrar. Seja em religiões que dizem que não acreditam na reencarnação, ou sejam religiões que não acreditam na ressurreição, que basicamente é a mesma coisa, ou sejam religiões que acreditam que morreu, acabou e pronto, chegar lá é o céu ou é o inferno. Vai depender da sua situação. Uma coisa é certa, existe algo do outro lado de lá. Isso aí é indiscutível. Alguma coisa existe e nós temos a chave da doutrina, várias respostas. É lógico que ainda existem muitas indagações, perguntas, concernente à análise criteriosa, ao crivo das situações espirituais vigentes como fragmentos de informações ao longo da história da humanidade. Não estou dizendo apenas a codificação que foi de Allan Kardec, mas de outros fragmentos de informações existentes no mundo antes da codificação. Vou dar um pequeno exemplo aqui, uma pincelada de um pequeno exemplo. À luz da doutrina espírita, nós tivemos um primeiro momento em que fala sobre a colônia espiritual Nosso Lar, ou seja, basicamente um reflexo do que é aqui na Terra, numa cidade. Lógico que lá o nível é outro, né? A questão da sintonia, da vibração espiritual é outro. É um local bom de repouso, de ensino, de alguns que trabalham e tal. Mas será que essa foi a primeira vez que nós tivemos informações de cidades, abre aspas, celestes? Não. Aí é que entra a questão dos fragmentos de informações que a espiritualidade tem trabalhado ao longo da história da humanidade. O Olimpo, da antiga Grécia, era uma cidade onde os deuses viviam. Nós sabemos que não são deuses, mas são espíritos. E lá era uma cidade que eles diziam ditosa. Você está entendendo? É lógico que eles meio que vulgarizaram a cidade como situações humanas que lá rolava do mesmo jeito. Lógico que não. Bebedeira, coisas muito depravadas existiam na cidade que eles diziam lá que era o Olimpo para os deuses, que se arraigavam de delícias humanas, sendo que seria numa cidade do Olimpo, onde morava Zeus, o deus dos deuses, Hera, Afrodite e tal. Mas são pequenos fragmentos, muitas vezes mal compreendido, mal entendido pela humanidade, mas que já abriu a luz de algo que você se assemelha. Não estou comparando o Olimpo com o Nosso Lar, essa colônia espiritual. Lógico que existem outras colônias espirituais. Aqui perto do estado do Ceará nós temos a colônia Amanhecer, nós temos a colônia Redenção, aqui perto do estado do Ceará, ou seja, cidades também além do Nosso Lar. Então não quer dizer que todo bom espírita, toda uma pessoa que tenha Deus no coração vai para Nosso Lar, essa colônia, só porque tem um livro, porque tem um filme. Não, existem outras colônias espirituais. Agora, os fragmentos dessas colônias já vêm desde os primórdios da humanidade. Você tira pelo próprio Olimpo. Mal compreendido, mal interpretado, mas que eles já acreditavam que existia uma cidade. E que alguns chamam de céu.
E é lógico que existem as regiões inferiores. Dei aqui um pequeno exemplo dos fragmentos de informações espirituais ao longo da história. Agora, vamos entender. Nós todos temos matrizes no nosso subconsciente. E essas matrizes, elas são matrizes fatoriais. Ou seja, vêm de existências para trás. Então, dentro dessas matrizes fatoriais que pegam a nossa psique, o nosso subconsciente espiritual, é que muitas vezes nós enveredamos por situações em que nós mesmos desconhecemos. Mas por que eu gosto mais disso? Por que eu não gosto disso? Por que eu me dou com fulano? Por que eu não me dou com Beltrano? Então, se vem a questão das matrizes fatoriais, isso vai implicar em muito na sua existência. E essas matrizes fatoriais é o que nós temos que vencer dentro de nós, justamente para que esse advogado, que é a nossa consciência, venha em nossa defesa, para que não venhamos ter situações desagradáveis nos desencarnes. Mais ou menos isso, é muita informação. Essa live vai ser dividida, tá certo? Mais ou menos em duas partes. Então, dentro desse progresso, nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual é o mais fácil. É muito fácil você ler, analisar, escrever, ler N livros. É muito fácil. Agora, e o progresso moral? É o autoconhecimento. É a sua autoajuda a si mesmo. Você se policiar. Você se conter, você se educar enquanto ser humano, enquanto religioso, enquanto pai de família, enquanto cidadão na sociedade, enquanto trabalhador, enquanto irmão, pai, filho, etc. É o chamado progresso moral. Mas normalmente vem primeiro o progresso intelectual. É tanto que, se você for ver, tem pessoas no planeta, no nosso mundo aqui atualmente, que tem um progresso intelectual enorme, que poderia já estar até no outro globo, mais evoluído. Mas moralmente falando, o planeta Terra está até bom para eles. Ou seja, são pessoas que estão totalmente às avessas da moralidade cristã. Tem muita inteligência, é muito conhecedor, mas moralmente falando deixa a desejar. Então, se não é porque você tem um progresso intelectual que vem essa bagagem do progresso moral. O progresso moral é autoconhecimento, é você se conhecer, é você se policiar, é você ter o autocontrole das animalidades existentes concernente essas matrizes fatoriais que muitas vezes guerreiam dentro de nós mesmos. E agora, voltando agora esse pedaço da questão do céu e a questão do inferno. Quando você desencarna sereno do serviço prestado ao seu próximo, à humanidade, na medida do que te é possível, você provavelmente tem tudo para ir para um bom local, uma boa acolhida espiritual. Você desencarna com a mente cheia de treva, não fez nada por ninguém, só arranjou confusão e encrenca. Fora outras situações que a gente sabe que vai justamente dessa questão dessas matrizes fatoriais que você tem no seu subconsciente, saiu matando, saiu roubando, fazendo N situações. Aí as pessoas dizem, não, morreu, tá num bom lugar. É meio difícil. É meio difícil. Porque o primeiro juiz que vai te condenar é tu mesmo. Ou seja, a sua consciência é o teu algoz. É essa consciência que te coloca nas regiões umbralinas. O inferno. Vamos se dizer, abre aspas, esse inferno que você vai viver. E esse inferno será para o resto? Resto não, porque não tem resto. Será para toda a eternidade? A eternidade? Não. Não existe isso. Agora é lógico que não é porque vai ser para a eternidade que eu vou sair fazendo tudo, porque quem está numa situação lá que está se condenando é você mesmo. Você mesmo se condena, você mesmo se pune,
e pelo beneplácito, pela misericórdia, pela benevolência, pela caridade de Deus, que nós vimos no começo aqui da live, justamente que nele habita, né, a questão do infinitamente bom e justo, a bondade, a caridade, a misericórdia. A espiritualidade vai alcançar esse espírito. Agora, não é porque vai alcançar que a gente tem que fazer coisa ruim. Até porque quem está numa situação umbralina não queira estar. Melhor a gente ir para um local bom. Então, se para eu ir para um local bom, eu tenho que fazer o bem para anular o mal que foi feito. Um exemplo que eu estou dando aqui, rapidez. Então, o amor, fraternidade, caridade são garantias de um bom local, de um bom repouso e de um bom descanso. Seja no céu, que alguns dos nossos irmãos católicos dizem, nas regiões celestes. Aí também que colocam regiões celestes, né? Porque não é uma. Aí é que a gente vê essa questão que o Espiritismo fala. Várias colônias espirituais, em que o catolicismo diz regiões celestes, os evangélicos também dizem regiões celestes, a cultura também aqueles países da Arábia Saudita lá, os árabes também tem a questão do seu paraíso, né? As religiões hindus da Índia. Então, cada um tem os seus locais de repouso, de descanso, de gozo espiritual. E existem os seus locais de penas, de sofrimentos, de ranger de dentes. Linguagens figuradas que eu estou colocando aqui. Então, dentro desse contexto, quem te leva para o céu, abre aspas, é você mesmo. E quem te leva para o inferno é você mesmo. Eu estou dizendo aqui numa linguagem figurada, pelo amor de Deus. Então, dentro dessa contextualidade, nós temos que buscar o autoconhecimento, sabermos nos reconhecer, entendermos essa questão que infere muitas tendências que nós todos temos. Tendências que a gente já começa a inferir que tem alguma coisa errada concernente a essas matrizes fatoriais que nos vêm em resgates. Dentro desse contexto, céu e inferno, fica simples a observação. Um desencarne com a mente serena, sem buscar sem buscar proveito em cima das pessoas. Ter humildade, simplicidade, amar o próximo como a você mesmo, mas amando primeiramente a Deus, acima de tudo, todos, com toda a tua força e teu entendimento. Você tem que amar a Deus com entendimento, nada de fanatismo religioso. Já dizia o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Eu vou dizer aqui mais ou menos a ideia que ele disse. Antes uma pessoa que não acredite em religião nenhuma do que um religioso fanático. É mais ou menos isso. Que não tem amor ao próximo. Dos que se dizem religiosos ou estão aqui com várias situações que a gente não quer dizer aqui para não atingir ninguém. E até dentro do movimento espírita mesmo, até dentro do próprio movimento espírita tem uns fanáticos. Aí é assim. Não é assim. Não tá errado. Então a gente tem que ter cuidado com o fanatismo, seja qualquer segmento, seja religioso, seja da própria doutrina. Que espiritismo não é religião, é uma filosofia de consequências ético-morais e religiosas, como ciência também de observação, certo? Mas tem os fanáticos também dentro do segmento, que às vezes lê um pouquinho, não estou dizendo que eu leio tudo também, porque a gente busca, cada um busca, cada um é responsável por você. Acabei de dizer aqui, e no Mateus, salvo engano, 16, versículo 27. Cada um segundo as suas obras. Então, se você, para poder julgar alguém, realmente você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter a bagagem de argumentação, de provas. Porque se uma pessoa chega para você e diz, olha, é assim, assim. Aí você, não, é porque... Não, mas você tem que ter um embasamento. Tá entendendo? Para você não profligar. Ou seja, você vai criar uma situação de constrangimento para você mesmo, né?
Isso eu digo porque eu já tive de conversar com algumas pessoas de outros segmentos religiosos e se perdeu conversando comigo. É lógico que eu não desmereci, eu não desfiz da pessoa, eu fui com todo amor, com todo carinho, com toda a humildade. Mas a pessoa diz, não é porque é assim, assim, assim. Não, mas olha por esse lado aqui, analisa por esse. Né? É a questão da observação, é a questão da análise, é o crivo da razão. Né? Deus jamais vai criar um filho para ele passar a eternidade pegando fogo. Vai ter uma pena, acredito que sim, mas tudo dentro do crivo da razão. Você tira pela própria humanidade, nós aqui vigentes. Nós temos as penas que quando a pessoa cumpre, ela sai. E nós somos imperfeitos. Agora Deus que é soberanamente bom e justo, que a perfeição é infinita nele, que é o Pai das misericórdias, né? Justamente concernente também ao suicida, que muita gente diz que já está no inferno. Acabou. Eu acredito que num bom lugar também não, com certeza num bom lugar ele não tá, né? A pessoa que se suicida. Num bom lugar não tá, mas também não vai ficar lá para sempre. Que a misericórdia alcança, tá bom? Então, tentei aqui ser o mais breve possível. É muita informação concernente essa temática. Eu agradeço a todos vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo. Faça também o pedido aos nossos amigos do YouTube para curtir a nossa página Espiritismo, Ufologia e Fé. E eu quero agradecer as mais de 300 pessoas que assistiram a última live de visualização. Agradecer e dizer meu muito obrigado por vocês ter aberto o espaço da casa de vocês, assim como eu estou na minha casa, ter aberto o espaço da casa de vocês para eu adentrar o lares de vocês. Quero agradecer as várias mensagens de parabenização no Message. E nós dizer que toda quarta-feira, na medida do possível, nós teremos com uma pequena temática para debatermos. Estou aqui favorável a qualquer pessoa que queira dar uma sugestão, alguma coisa. E pedimos ajuda também para o crescimento do canal. Tem algumas coisas que nós queremos ajeitar e nós estamos precisando de uma ajuda. Então nós deixamos aí também a chave do nosso Pix para quem quiser se sentir, ter a condição de ajudar ao crescimento do canal. Nós estamos aí com uma sugestão também de algumas coisas que a gente quer dar uma melhoria nos trabalhos para agregar valor aos trabalhos da espiritualidade. Se você se sentir tocado, nos ajude também. Quero agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado de forma positiva. Que Deus abençoe a todos vocês das alturas celestiais. Vamos fazer uma pequena oração aqui para a fluidificação da água. E terminar aqui os trabalhos. Meu Deus e Pai, nós agradecemos nesse instante, Senhor, esta live. Que o Senhor abençoe, fale nos corações de todos e ajude ao crescimento também da obra deste canal. E pedimos pela fluidificação mais uma vez desta água com propriedades salutares. Assim seja. Obrigado a todos vocês mais uma vez que têm curtido, comentado de forma positiva. Uma boa quarta a todos e que Deus nos abençoe desde as alturas celestiais.